Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao curso de MATLAB. O tema da nossa aula de hoje é Exercícios 1. Nessa aula eu irei trazer 4 questões sobre os principais conteúdos que a gente viu até aqui. Eu me chamo Luan Gomes e sou membro do PET de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Vamos lá! A primeira questão diz o seguinte: crie um programa para calcular a média ponderada de 3 notas, considerando que cada uma tem um peso específico. Eu vou mostrar a resolução de cada questão já direto no MATLAB. Então vamos lá para o MATLAB. Bom, já no MATLAB tem o seguinte código para a primeira questão. Vocês vão perceber que em cada uma das questões eu sempre uso esses dois comandos, clear e clc. O clear é para limpar todas as variáveis que foram utilizadas em alguns códigos anteriores, ou seja, qualquer variável que ainda estiver na memória. E o clc é para limpar prompt comando. Como eu vou printar algumas coisas no prompt comando, eu usei clc. Então vamos lá. Como a primeira questão pede para criar um programa que calcule a média ponderada de 3 notas e considerar que cada um tem um peso específico, então eu vou ter que criar variáveis para cada nota e para cada peso. Então, no caso, para a nota 1, eu vou fazer que nota 1 recebe o input, digite a primeira nota. Ou seja, eu vou pedir para o usuário digitar a primeira nota e esse valor que foi digitado pelo usuário, eu vou armazenar na nota 1. Para o peso 1, eu vou pedir agora para o usuário digitar o peso da primeira nota e esse valor que foi digitado, eu vou armazenar na variável peso 1. Para a nota 2, eu vou utilizar algo semelhante, eu vou pedir agora para ele digitar a segunda nota. Para o peso 2, eu vou pedir para ele digitar o peso da segunda nota e armazenar no peso 2, né? Esse valor na variável peso 2. Para a nota 3, também fazer algo semelhante, só que agora eu pedir para ele digitar a terceira nota. Para peso 3, eu vou pedir para ele digitar o peso da terceira nota. Por definição, a média ponderada é definida como sendo a soma de cada nota multiplicada por seus pesos específicos é dividido pela soma de cada peso. Então, nesse caso, como esse código pede 3 notas, cada uma com um peso específico, então a média ponderada vai ser a nota 1 vezes o peso 1, mais a nota 2 vezes o peso 2, mais a nota 3 vezes o peso 3, tudo isso dividido por peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Por fim, eu vou usar a função fprintf para printar esse valor. Vou pedir a média ponderada é %f, para dizer que é um ponto flutuante, e ele vai armazenar esse valor da média ponderada. Ele vai mostrar esse valor, média ponderada, no prompt comando. Então vamos lá. Bom, aqui pede a primeira nota. Vamos supor que a primeira nota seja um 10. Aí cada vez eu dou enter para mim para a próxima pergunta. Agora eu vou supor que o peso da primeira nota seja 1, o valor da segunda nota seja 9, o peso da segunda nota seja 2, a terceira nota vai ser 8 e o peso da terceira nota vai ser 3. Ou seja, a média ponderada disso vai ser 8,6. Ou seja, o resultado vai ser 10 vezes 1 mais 9 vezes 2 mais 8 vezes 3. Tudo isso dividido por 1 mais 2 mais 3. E o resultado da média ponderada é 8,6, conforme está mostrado. Então vamos lá para a segunda questão. Bom, a segunda questão diz o seguinte: crie um programa para calcular o seno ou cosseno de um ângulo. O usuário deve escolher se deseja calcular o seno ou o cosseno. Já no MATLAB, tem-se o seguinte código para a segunda questão. Novamente, aqui tem os dois comandos que eu usei, clear e clc. E como essa questão pede para calcular o seno ou cosseno de um ângulo, então eu tenho que pedir o valor desse ângulo para o usuário. Então eu vou declarar que a variável ângulo recebe o valor digitado pelo usuário. Eu vou pedir esse valor em graus. E como esse código também o usuário vai poder escolher se ele quer o seno ou cosseno do ângulo, então eu vou pedir uma opção para ele. Então a variável opção vai receber e eu vou pedir para o usuário digitar 1 caso ele queira calcular o seno, ou 2 caso ele queira calcular o cosseno. Então vale destacar que a função seno ou cosseno no MATLAB, ela utiliza por padrão um ângulo em radiano. E como eu pedi do usuário esse ângulo em graus, então eu vou usar a funçãozinha deg2rag e vou passar como parâmetro o ângulo, na qual ela vai converter esse ângulo de grau para radiano. Aí agora eu vou usar um switch e eu vou passar com os parâmetros a variável opção. Então, caso essa opção digitada tenha sido 1, eu vou calcular o seno do ângulo. Então, o resultado vai ser o seno do ângulo, vai receber o seno desse ângulo. Eu vou usar o printf para printar esse valor, ou seja, o seno de %.2, esse ponto 2 é para indicar o número de casas decimais. No caso, está utilizando 2 para representar os graus e 4 para representar o resultado, ou seja, nesse caso, o seno do ângulo.
Caso a opção digitada tenha sido 2, eu vou calcular o cosseno do ângulo. Então, resultado recebe cosseno do ângulo em radiano. E eu vou printar agora, usando o fprintf, cosseno do ângulo em graus é esse valor. Então, vai receber o ângulo e o resultado. Caso o usuário não tenha digitado nenhum, nem 2, ou seja, para saber a opção, né, para saber se ele quer o cosseno ou o seno do ângulo, eu vou printar o seguinte: a opção é inválida, o número digitado não corresponde a nenhuma das opções. Então, vamos lá executar o código. Bom, vamos supor que o valor digitado tenha sido 90. Então, pedi o seno de 90, o seno de 90 é 1. Agora, vamos supor que o valor do ângulo em graus seja 180. Agora, pedi o cosseno. O cosseno de 180 é menos 1, conforme mostrado. Então, essa foi a segunda questão. Vamos para a terceira. Bom, a terceira questão diz o seguinte: crie um programa que solicite ao usuário sua idade e verifique se está entre 18 e 70 anos ou se tem entre 16 e 18 anos. Imprima uma mensagem indicando se a pessoa pode votar ou não. Vamos lá para o MATLAB. Bom, já no MATLAB tem-se o seguinte código para a terceira questão. Novamente eu usei os comandos CLIAL e CLC. E como essa questão, inicialmente, ela pede a idade do usuário, então eu vou declarar uma variável idade, e a idade vai receber o valor que o usuário vai digitar referente à idade. Ou seja, idade recebe input e digite sua idade. Agora eu vou usar ifs, ou seja, operadores condicionais para verificar algumas condições. O primeiro é para verificar se a idade digitada foi maior ou igual a 18 e a idade foi menor ou igual a 70. Se ele foi uma coisa e outra. Se a idade foi maior ou igual a 18 e menor ou igual a 70, eu vou printar no meu prompt de comando, usando a funçãozinha agora, no caso vai ser a disp, vou printar que você é obrigado a votar. Caso a idade seja maior ou igual a 16 e menor que 18, nesse caso usei o else if, eu vou printar que você não é obrigado a votar, mas pode tirar o título e votar. E caso não se encaixe nenhuma dessas duas parâmetros mencionados, eu vou printar que você não é obrigado a votar. Então vamos lá mostrar o código. Bom, vamos supor que a idade seja 17. 17 vai cair na segunda condição. Então nesse caso, você não é obrigado a votar, mas pode tirar o título e votar. Vamos supor agora que a idade seja 80. Nesse caso, 80, você não é obrigado a votar. Não se encaixa em nenhuma das opções, encaixa nessa terceira, no else. Agora, vamos supor que a idade seja 22. Nesse caso, se encaixa na primeira condição, então você é obrigado a votar. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: crie um programa que verifica se o número é par ou ímpar. Vamos para o MATLAB. Já no MATLAB, tem-se o seguinte código para a quarta questão. Novamente, eu utilizei os comandos CLIAL e CLC. E esse código é bem simples. Como ele pede para verificar se o número é par ou ímpar, então inicialmente eu tenho que pedir esse número pelo usuário. Então a variável número vai receber o valor digitado pelo usuário. Eu vou pedir para o usuário digitar um número e vou armazenar esse número digitado pelo usuário na variável número. Agora eu vou usar as condicionais if else para verificar se esse número é par ou ímpar. Então para isso eu vou usar a funçãozinha mod, e essa função vai me retornar o resto de uma divisão. Então, por exemplo, eu vou ter esse primeiro parâmetro numerador, segundo denominador. Então, se eu tiver um número dividido por 2 e o resto dela for 0, ou seja, essa função mod vai retornar o resto. Se o resto for 0 de um número dividido por 2 e o resto for 0, esse número é par, como eu mostro aqui, disp, o número é par. Então, caso o módulo dessa divisão não seja 0, então o número é ímpar. Aí eu printo disp, o número digitado é ímpar. Então, vamos lá executar para verificar. Vamos supor que o número digitado seja 4. 4 é par, vamos ver? O número digitado é par. Vamos supor agora que o número digitado seja 3. 3 é ímpar, vamos ver? O número digitado é ímpar. Então, com isso, eu mostrei a quarta questão. Aqui é a documentação do MATLAB. Caso vocês queiram conferir alguma função que foi mencionada aqui, aí essas são as referências à documentação do MATLAB em si. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato no seguinte e-mail, pet.sc@sobral.ufc.br. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais.